Então, essa é a sequência. As fichas em ordem crescente. Isso, então vamos verificar. Primeiro número, 1, certo? 5, 10, 11 e 15. Muito bem, Fabiana. Então, na questão é o seguinte. Aqui a Fabiana, ela acertou plenamente, né, a questão. Quando a gente fala nessa condição de avaliação, aquilo que eu disse, eu tenho duas situações. Ou eu posso avaliar ou eu posso intervir. O que é avaliar e o que é intervir? Avaliar, eu estou verificando a questão do desenvolvimento cognitivo. A intervenção é você treinar esta cognição matemática. Então aqui é como se eu estivesse avaliando a memória da Fabiana. A primeira etapa ela atingiu plenamente, colocando em ordem, né, a questão das cartas na posição crescente. Eu poderia pedir decrescente, que teria os mesmos fundamentos, os mesmos objetivos, tá certo? Agora, se a Fabiana tivesse errado, por exemplo, uma carta, ó, colocou 15 e 11. Ah, tá muito ruim. Não, simplesmente ela conseguiu virar a maior quantidade de cartas. Então, Fabiana, como que a gente acaba avaliando? Eu tenho que saber se a criança ela está num processo intermediário, avançado, né, ou muito abaixo do especificado. O que nós esperamos é que uma criança esteja no processo intermediário, de acordo com a sua faixa etária. Então, se ela conseguir virar todas, tudo em ordem, tá muito bem. Não quer dizer que ela virou todas dessa primeira etapa, que ela é avançada, tá certo? Porque a primeira etapa, ela não chega a avaliar uma criança por completo. Eu só estou verificando se ela sabe contar, representar. Então, a partir do momento que eu coloco em ordem crescente, ela sabe representar, ela sabe que o número possui uma ordem e que esse número ele pode ser plenamente construído. Juliano, e um ponto importante de você mencionar é que quando um professor ou um psicopedagogo irá fazer uso desse jogo para avaliar o aluno, não seria importante também que ele desse algumas oportunidades? Por exemplo, o aluno teve um erro na primeira vez. Ele pode dar uma outra chance para esse aluno, uma outra oportunidade para esse aluno, ou se for nessa perspectiva avaliativa, não? Então, se for na perspectiva avaliativa, não. Porque a questão é você avaliar aquele momento em que aquilo está acontecendo. Então, se eu estou como o psicopedagogo avaliando o meu aluno, eu não estou dando chance, eu tenho que verificar o que eu tenho em mãos, ali logo de frente. Agora, se eu sou professor, ou no caso, eu vou trabalhar entre as crianças, Fabiana, você vai ver que o mais interessante da sala de aula trabalhar esse jogo é o quê? Quando você vai fazer cada criança, cada uma ter as suas 15 cartas, eles vão tentar colocar números muito difíceis para o outro não conseguir. Correto. Isso é o mais interessante. E eles também não vão querer dar essa chance, mas poderão dar. Se for somente um jogo, uma questão pedagógica, pode. Porque ele pode dar chances. Ó, errou a primeira vez, volta. Mas se for por uma condição avaliativa, não. Tá? Porque aí você tem que verificar essa condição, essa cognição matemática nua e crua, vamos dizer assim. Portanto, se esse jogo for usado com aquele caráter de algo que irá descontrair e ao mesmo tempo favorecer as aprendizagens matemáticas, há um ponto importante aí de nós conversarmos, que é o fato de ser algo desafiador. Lógico. E outra coisa, ele pode também, na questão de dar chance, anotar quantas cartas da primeira etapa ele acertou e ir fazendo como se fosse um somatório de pontos. E aí ganha o jogo quem virou mais cartas de forma correta. Tá? Isso em sala de aula é o que pode ser trabalhado. Sem esse cunho avaliativo, somente essa condição de um jogo pedagógico sendo trabalhado para um desenvolvimento aritmético em sala de aula. Ok, certo? Juliana. Agora nós vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, o que acontece? A primeira foi somente números aleatórios. Agora, de forma também aleatória, adição e subtração. É aquilo que eu disse, né? O que vai tornar o jogo mais complexo ou mais difícil é o cálculo que vai ser colocado. Como o intuito é apenas para mostrar a confecção, coloquei os números simples, operações simples, para que possa, né, dar como exemplo. E lógico, você fala assim, posso só usar no ensino fundamental 1? Não, pode usar no fundamental 2, pode usar no ensino médio. Eu posso muito bem colocar um cálculo de log, um cálculo de área, para que o aluno possa colocar em ordem crescente ou decrescente. Porque o intuito é ele resolver de forma que vá tornar essa memória treinada, vamos dizer assim. O cálculo, no caso, ele é mental.
tá certo? Então, eu vou colocar, o processo é o mesmo. Então, eu vou colocar aqui para você tentar virar, né, ó, 1 mais 6, 9 mais 3, 2 menos 1, 3 mais 5 e 2 mais 3. Agora, o que você vai colocar em ordem crescente? Você vai efetuar o cálculo na memória, tá? Esse cálculo ele deve ser mental e as respostas das operações que você deverá colocar em ordem crescente. Como o aluno ele vai ter que efetuar o cálculo e depois que ele efetuar o cálculo, ele vai colocar essas respostas na ordem, então você, ao invés de dar aqueles 10 segundos apenas, que eram apenas números, aumente. Você pode dobrar, já que a dificuldade também se alterou, né? Então, vamos lá, Fabiana. Agora eu tenho uma complexidade bem maior aqui, porque eu vou somar, subtrair, verificar quanto vai dar essa soma, subtração, e ainda vou ter que pensar na ordem dessas somas e dessas subtrações. Exatamente. Subtrações aqui no caso eu tenho só uma. Então Isso. agora houve uma complexidade considerável, Isso, né? aí a questão é, eu coloquei uma subtração apenas, mas e aí, eu posso colocar quantas? Vai depender daquela dificuldade que o seu aluno tem no momento da sala de aula. Ele sente maior dificuldade na subtração? Nós sabemos que sim, porque o cálculo da subtração ele torna-se muito mais complexo que o cálculo de adição. Então, se você quiser treinar a questão da subtração, coloque mais, mas nunca deixe de fazer a adição, tá? Sempre mesclando adição e subtração nessa segunda etapa, porque a questão é trabalhar agora com as operações inversas. Qual a operação inversa da adição? A subtração. E na terceira etapa, a operação inversa da multiplicação, a divisão. Então vamos lá, Fabiana? Vamos, Juliana, Posso porque virar? enquanto você foi falando aí, eu Já fui foi tentando memorizando. memorizar. Fui tentando, né? Vamos ver. Então, Fabiana, coloca agora na ordem crescente as respostas dos cálculos feitos anteriormente. Ok, Juliana, vamos lá. Eu acho que é isso. Então, vamos ver. A questão é colocar as respostas na ordem. No caso, crescente. 2 menos 1, 1. Aí eu tenho 2 mais 3, 5. 1 mais 6, 7. 7. 3 mais 5, 8. 8. E 9 mais 3, 12. Correto, Fabiana, é isso mesmo. Então, nessa segunda etapa, por ter um grau um pouquinho mais elevado, porque ele vai ter que calcular e depois colocar essas respostas em ordem crescente, a questão é, quanto mais cartas ele virar, melhor é para essa avaliação. Na terceira etapa, Fabiana, agora torna-se um pouquinho mais complexo. Por quê? Agora ele já envolve o cálculo de multiplicação e divisão. Então aqui eu preparei também cálculos mais simples para serem efetuados. Então nessa segunda etapa, agora os cálculos que estão envolvidos são multiplicação e divisão. Esse é um jogo também que favorece bastante o desenvolvimento da tabuada, tá? Muitos professores eles acabam mandando e-mails para saber, olha, tem algum tipo de jogo para a gente trabalhar com a tabuada diretamente? Então esse é um jogo muito bom para tabuada. Então aqui eu tenho, ó, 8 vezes 1, tenho 4 vezes 1, como eu disse, eu coloquei valores simples para que pudesse vocês compreenderem o jogo. Tenho 2 dividido por 1, tenho 2, vamos colocar o 5 vezes 8 e 2 vezes 3. O mesmo processo, efetuar o cálculo mental e depois colocar em ordem, vamos fazer diferente? Agora vamos colocar em ordem decrescente, Fabiana, porque você pode trabalhar tanto com a questão da ordem crescente quanto decrescente. Tá certo? Então, a mesma coisa. Não quer dizer que aqui eu tenho um cálculo de multiplicação e divisão que o tempo vai se alterar. Vai depender do cálculo que for colocado. Então, vamos lá, Fabiana. Então, vamos lá. Multiplicação e divisão. Ok, Juliana. Então, mesmo processo. Vira-se as cartas e agora ela vai colocar em ordem as respostas dos cálculos efetuados. E lembrando que agora eu terei que pôr as fichas em ordem crescente ou decrescente? Decrescente agora, decrescente. Tá? Nós fizemos 2 processos crescente, agora um decrescente. Ok. Ok, acho que é isso. Certinho?
Certo. E lógico, né, como é de praxe, vamos virar as cartas para verificar. Primeiro, 5 vezes 8, eu tenho 40 como resposta. Como eu falei, do maior para o menor, né, decrescente. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. E 2 dividido por 1, 2. Aí nós temos o jogo completo. Ah, mas eu quero dificultar. Você pode colocar, além dos cálculos, começar a misturar as operações e os números. Então aí vai depender dos seus objetivos, tanto como professor, ou também em sala de aula, no caso, com as crianças, e ainda na questão psicopedagógica. Certo, Fabiana? Certo, Juliana. Então, você trouxe um jogo de memória em que é possível ao professor trabalhar com as operações matemáticas de adição, subtração, divisão, multiplicação, e como você trouxe um jogo, lembrando que o jogo possui algumas características. Com certeza, né? O intuito do jogo não é apenas aqui no caso a questão da memorização. A gente trabalha muito forte com a psicologia do desenvolvimento, afirma, né? Que a gente trabalha muito a questão psicossocial da criança. Okay. Né? E eu trouxe aqui também para vocês um exemplo, isso daqui vai ficar como dica para vocês de leitura, que é o Jogo e a Matemática no Contexto da Sala de Aula, da Regina Grando, um livro simples, mas muito bom para você trabalhar esse contexto, tá? Quer dizer, e daquilo que é muito simples, a grandiosidade da teoria, ela foca bastante, tá? Então é um livro muito legal, dá para vocês trabalharem, e é um livro que você vai conseguir trabalhar bastante também em sala de aula. Quais são essas concepções que o jogo ele traz, favorece vantagens e desvantagens para a sala de aula? E lógico, por favor, não podemos esquecer que o jogo, ele não pode ser apenas o jogo pelo jogo, e se ele tem que ser um jogo com um cunho pedagógico ou psicopedagógico. Portanto, Juliano, utilizar o jogo na sala de aula nessa proposta que você trouxe demanda planejamento, demanda organização. Com certeza. Demanda também compreender que, dentre algumas características do jogo que nós podemos citar, são o seu caráter socializador, desafiador, processo de memória, processo de criatividade, e aí você mencionou que os alunos mesmos poderiam confeccionar as fichas. Com certeza. E se eles vão jogar em grupo, logicamente eles vão pensar em operações complexas para os seus colegas, visando ganhar o jogo, e aí, portanto, você trabalha também com a moral, então o saber perder, o saber ganhar, e nós do Lanlup agradecemos você, Juliano, pela sua contribuição obrigado. Com esse jogo matemático de memória. Muito obrigado, e por favor nunca esqueçam, não são todos os conceitos e conteúdos matemáticos que têm que ser trabalhados com jogos. O lúdico ele é muito favorável, tá? Como uma questão de estratégia de ensino, auxiliando, né? Tornando a sua aula muito mais criativa, uma aula muito mais prazerosa, tanto para você quanto para a criança, para os nossos alunos. Fabiana, muito obrigado pela oportunidade, tá? Um abraço a todos vocês. Até a próxima, então.